Ok, meninos. A segunda forma para resolver o mesmo exercício é a seguinte, ó. Letra B. Eu vou colocar aqui, de novo, a equação. 2x² menos 18 é igual a zero. Eu vou ser esperto, porque eu sei que o A é 2 e o C é menos 18. Então, os dois números são pares. Para facilitar a minha vida, então, eu vou dividir essa minha equação pelo número 2. Eu posso dividir uma equação ou multiplicar, contanto que eu faça isso por alguém que não seja zero, que não altera, né, qualquer tipo de solução. Então, dividindo a equação por 2, eu vou ficar com x² menos 9 igual a zero. Legal. Bem, analisando x² menos 9, eu vou lembrar aqui ao lado daquele caso de fatoração visto nas semanas anteriores, chamado diferença de quadrados. Quando eu tenho a² menos b², isso aqui nada mais é do que o produto entre a soma e a subtração desses dois números, a mais b vezes a menos b. Já estamos carecas de saber isso, né? Desde o ano passado. Então, se você olhar de novo para a nossa equação, o x² menos 9 é, de fato, uma diferença entre dois quadrados. Então, eu posso fatorar esse cara assim. X mais 3 vezes x menos 3 igual a zero. Retomando aquele conceito de equação produto, né? Quando um produto entre dois fatores ou mais resulta em zero, é porque um desses fatores, né, pelo menos um deles tem que ser zero. Então eu vou dizer aqui, ó, que eu posso ter x mais 3 igual a zero ou x menos 3 igual a zero. Legal, resolve essa equação aqui, ó. Se x mais 3 igual a zero, x igual a menos 3. E resolve outra equação, se x menos 3 igual a zero, x igual a 3. Repara, as mesmas soluções, x' e x duas linhas. Então, obviamente, né, tinha que dar a mesma resposta. É um outro caminho que conduzia ao mesmo resultado, mais ou menos 3. Eu vou deixar que vocês escolham livremente qual é o encaminhamento que vocês preferem. Resolver pelo primeiro método, primeiro caminho, né, esse que eu chamei aqui de A, ou o caminho B. Tanto faz, tá certo? Vou dizer o que eu, Felipe, costumo fazer. Eu costumo usar o caminho A para resolver este tipo de equação, mas fiquem completamente à vontade. Eu tive uma professora que me disse a seguinte frase: não existe caminho mais fácil e caminho mais difícil. Existe o caminho que eu sei percorrer, tá certo? Então, você vai seguir o caminho que você sabe percorrer. E com isso, obviamente, ele se tornará mais fácil para você, tá bom? Bem, depois desse momento filosófico, agora a gente vai para um outro exemplo aqui de equação. Tá? Então, o meu próximo exemplo será esse aqui, ó. Vamos supor a equação 2x² menos 25 igual a zero. Então, essa equação aqui, eu vou destacar o A, o B e o C. O nosso A vale 2, legal. O nosso B vale 0. E o C vale menos 25. Eu vou resolver pelo método A, tá bom? Que vai ser o método da minha preferência, a partir de agora. Então, eu vou jogar esse 25 para o outro lado. Vai ficar 2x² é igual a 25. Vou passar o 2 dividindo. Então, x vai ser igual a 25 meios. E aí, a última etapa vai ser x igual... Bem, a operação inversa, né, da potenciação é a radiciação. Então, eu vou colocar aqui, não esquecendo o mais ou menos, porque tanto mais quanto menos ao quadrado dá na mesma coisa, né? E eu vou colocar esse cara aqui, ó, dentro de uma raiz. 25 meios. Poxa, Felipe, legal. Mais ou menos, raiz de 25 sobre a raiz de 2. Propriedades radicais do primeiro trimestre. No primeiro capítulo que a gente estudou. X igual, mais ou menos, o numerador tá mole. Raiz, né, de 25 é o número 5. Só que aqui embaixo apareceu raiz de 2. Opa,
Então, com isso, eu preciso relembrar aquele procedimento que a gente estudou um tempão atrás, chamado de racionalização. Racionalização de denominadores. Ou seja, eu não posso ter uma fração, né, com um denominador sendo um número irracional, ou seja, uma raiz ali, um radical. Eu preciso sumir com essa raiz dali. Logo, o que eu vou fazer? Eu vou racionalizar o denominador, tornar essa fração uma fração equivalente, porém com o denominador, né, racional. X é igual, mais ou menos, vou repetir aqui, 5 sobre a raiz de 2, e como nós já havíamos estudado, eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo número raiz de 2. Pronto. E aí eu tenho a minha resposta final, em que o nosso x pode ser tanto mais quanto menos 5 vezes a raiz de 2, e raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Tá legal? Então, o nosso conjunto de solução dessa equação passou a ser solução igual mais ou menos 5 raiz de 2 sobre 2. Antes de finalizar, eu quero puxar um terceiro exemplo. Um terceiro exemplo que a gente toma muito cuidado, porque nem sempre a equação do segundo grau ela tem duas respostas. Nesses exemplos que eu fiz, apareceram sempre duas respostas. Aqui, o mais e o menos 5 raiz de 2 sobre 2, e no primeiro exemplo, o mais e o menos 3. Só que olha só o que acontece quando eu escrevo esse terceiro exemplo. X ao quadrado mais 49 igual a zero. Se você destacar o A, o B e o C aqui, você vai ver que o nosso A vale 1, o nosso B vale 0, que é o tema da aula de hoje, e o nosso C vale 49. Bem, quando eu for resolver essa equação, eu vou cair no seguinte problema. X ao quadrado é igual a menos 49, e aí eu paro aqui e penso um pouquinho. É possível algum número, ao ser elevado ao quadrado, resultar em menos 49? Um número negativo pode ser o resultado do quadrado de alguém? Com certeza não, quando eu trabalho com o conjunto dos números reais. Então, a próxima linha seria o seguinte, ó, x é igual a mais ou menos a raiz de menos 49. Só que esse número aqui, raiz de menos 49, não pertence, esse cara aqui, não pertence ao conjunto R. Sendo assim, como a gente está trabalhando aqui no nono ano dentro do conjunto dos números reais, essa equação não terá solução em R. Então, o meu conjunto de solução vai ser o seguinte conjunto, ó. Eu posso abrir a chave e fechar a chave, chamado de conjunto vazio. Eu posso escrever assim, ou eu posso escrever também S igual, e eu uso essa letra grega aqui, ó, que é a letra Φ maiúsculo, tá certo? Representando o conjunto muito importante chamado conjunto vazio. É um conjunto que não tem elemento. Conjunto vazio. Beleza? Então, nesse tipo de equação, às vezes vai resultar em conjunto vazio e às vezes vai resultar em conjuntos em que as